Aí pessoal, beleza? Galerinha do segundo ano, vamos iniciar as discussões do livro 2, ok? A gente voltar, que a gente tiver todo mundo com o livro na mão em sala, a gente dá uma olhada no livro um, ver se ficou alguma coisa assim, às vezes passa um ou outro ponto, né? Mas observando dessa forma, a gente praticamente concluiu mesmo o livro um de vocês, ok? A gente vai começar o livro 2 discutindo com vocês um dos temas mais recorrentes em prova do Enem, que são as fontes de energia, ok? Primeira coisa, o que é uma fonte de energia, né? A gente tem que definir. Vocês sabem que eu sempre coloco para vocês a importância da gente definir aquilo que está trabalhando, e também o Enem ele cobra muito essas questões aí dos conceitos. Os conceitos são fundamentais para a resolução das questões em qualquer uma das ciências, não só nas humanas, ok? Então, primeiro vamos definir energia, que é para a primeira coisa que a gente fazer com que você não confunda energia com energia elétrica. Essa confusão faz você errar alguma questão. Que, na verdade, a energia elétrica é uma das formas como a energia se manifesta. Então vamos focar agora no conceito de energia. Energia é um conceito físico, né? A física nos diz que energia é capacidade de realização de trabalho. Capacidade de realização de trabalho, ou seja, só existe trabalho se existir energia. Ok, pessoal? A energia elétrica é uma dessas manifestações. Então vamos pegar nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer um histórico do processo energético, ok? E já vamos entrar nas fontes modernas. Vamos falar do carvão mineral e vamos falar também do petróleo, ok? Então vamos lá. O homem ele utiliza diferentes formas de energia há muito tempo, muito tempo mesmo, ok? Então vamos ter um primeiro grupo de energias que vamos chamá-las de energias primitivas, ok? Energias primitivas, aquelas que são usadas há muito tempo. São elas: o fogo, ok? A energia dos ventos, a energia eólica, diferente dessa que nós temos hoje, que é utilizada para a produção de eletricidade. O homem utiliza o vento como forma de energia há muito tempo. Nos transportes, nas caravelas, é um exemplo bem clássico, bem básico também. E também naqueles moinhos que se usavam para moer grãos, moinhos de vento. Ok? Isso é uma coisa muito recorrente nos países de clima temperado, Europa, parte dos Estados Unidos, para armazenar grãos naquele período entre as colheitas, nos períodos mais frios. Então os caras criavam aquela estrutura com um moinho lá, e aquilo ali fazia, né, alguns equipamentos funcionarem usando a força do vento para daí moer os grãos, certo? Nós temos a roda d'água, que é uma fonte hidráulica, certo? Também utilizado em rios, aquela estrutura de madeira, onde a água do rio, claro que é corrente, fazia essa estrutura de madeira funcionar e também girar e fazer funcionar alguns equipamentos, né? Então isso é usado há muito tempo, né? Os ventos como fonte de energia, a água dos rios como fonte de energia, o fogo como fonte de energia e a fonte de energia muscular, certo? A fonte de energia que vem do músculo dos animais e do próprio homem. Essa aí, claro, é muito antiga. Mas se você observar os primeiros meios de transporte, certo? Eram carros puxados por cavalos, né? As chamadas carruagens. Nós temos o arado muito utilizado, puxado por bois. Isso aí é coisa lá de muito tempo, desde que se desenvolve o arado, você já usa um animal para fazer isso, né? Ainda hoje nós temos
em alguns lugares, né, bem menos que nos séculos passados, mas ainda o uso de animais para alguns tipos de trabalho. Você pega a carroça de burro, por exemplo, é comum você encontrar ainda em algumas cidades, principalmente em espaços rurais, certo? O uso de animais, certo? Para a realização de algum trabalho. Então você começa a fazer esse histórico nessas chamadas fontes primitivas. É bom observar isso, porque é uma coisa bem conceitual, né? Eu citei alguns exemplos aqui, e vocês podem se deparar com alguma coisa parecida com isso em alguma questão, ok? Aí vamos agora para um grupo que nós chamamos de fontes modernas, aquelas que são muito utilizadas e que começam a ser utilizadas pelo homem depois da primeira revolução industrial, lá no final do século XVIII, ok? Então a primeira delas é o carvão mineral. Vamos falar sobre o carvão mineral, certo? O carvão mineral, junto com o petróleo, junto com o gás natural e junto com o xisto, formam um grupo, certo? De combustíveis, um grupo de fontes de energia que nós chamamos de combustíveis fósseis, ok? Faz essa anotação, é bom fazer uma leitura sobre esse termo. Os combustíveis fósseis, eles têm origem orgânica e são originados a partir da fossilização da matéria orgânica, daí a expressão combustíveis fósseis. Esses combustíveis, certo, fazem parte, compõem a principal matriz energética do planeta, ou seja, são as energias mais usadas e também são as mais danosas ao meio ambiente. A gente vai falar no final de cada fonte os danos que elas provocam ao meio ambiente, ok? Então vamos lá. Primeiro, a origem do carvão mineral. O carvão mineral, ele é originado a partir do soterramento de florestas que ocorreram em um período muito remoto chamado de período carbonífero, ok? Esse carvão mineral, ele pode ter idade de até 400 e mais de 400 milhões de anos. Ou seja, as florestas foram soterradas pela grande quantidade de atividade geológica que nós tínhamos no planeta. Hoje as atividades geológicas estão praticamente estacionadas no nosso planeta. Ou seja, já aconteceu muita coisa, certo? Bem mais intenso e por períodos bem mais longos, certo? Ou seja, as atividades que nós temos hoje são muito poucas, e isso fez uma grande quantidade de florestas serem soterradas. Lá embaixo, depois de soterradas, elas passam por um processo de desidratação, porque possuem água. Elas depois vão passar pelo processo de fossilização, ok? Depois, minerais que estão ali no solo vão se incorporar a essa matéria, ok? Que é um processo que nós chamamos de mineralização. E aí você tem o carvão mineral de um processo muito lento, totalmente de forma natural. Aí o cara diz, professor, mas o carvão vegetal, lá nas fontes da biomassa, vamos falar sobre ele. Por que é tão rápido? Porque você põe fogo. Imagina aí a diferença de você com uma árvore soterrada que vai passar por todo esse processo na temperatura do solo, perder água naturalmente. Isso é muito, muito, muito lento. No carvão vegetal você vai lá naquela estrutura que a gente chama de carvoaria, põe fogo, isso ocorre de forma muito rápida, temperaturas elevadíssimas, você tem, dependendo do tipo de madeira, certo? Em um dia você já tem carvão, ok? Então, um processo totalmente feito, produzido pelo homem, diferente lá do carvão mineral que é produzido pela natureza, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, primeiro a origem do carvão. O carvão ele vai ter diferentes tipos, ele vai ter uma classificação que leva em consideração
a quantidade de carbono em relação à quantidade de água, ok? Então nós temos carvão de 4 tipos, certo? Turfa, hulha, lignito e antrácito, certo? O turfa, ele chega a ter 50% de água. Você, para produzir energia com um composto desse, tem que aquecê-lo para poder perder água, como você fazer carvão em casa com carvão, fazer churrasco com carvão molhado, ok? Do outro lado, nós temos o lignito e o antrácito, que pode chegar até 90% de carbono e menos de 10% de água. Então são tipos de carvões que têm uma excelência muito grande, é muito bom para produzir, para ser utilizado nos mecanismos onde usa esse carvão mineral, termoelétricas, indústrias, mas principalmente a indústria pesada, siderurgia e metalurgia. Ou seja, o carvão mineral ele é empregado na base industrial, nas indústrias pesadas, nas indústrias de base, certo? A indústria do aço, por exemplo. Então você vê que se você partir para uma observação da cadeia industrial, o carvão mineral está sendo utilizado lá na base, vai servir de sustentação para todo o processo industrial, ok? Então, nós temos a origem, os tipos e o uso do carvão mineral. O carvão mineral ele é um composto sólido de cor escura, né? Tá entendendo? E muito, dependendo da quantidade de água, como eu falei, muito inflamável, um poder calorífico bom, certo? Para a indústria. E é barato também, certo? Agora, o que é interessante discutir, até a nível de Brasil, é que o carvão mineral ele tem uma distribuição no planeta de forma homogênea, certo? De forma heterogênea. Você tem alguns pontos onde tem carvão mineral, você não tem carvão mineral no mundo todo. Na verdade, nenhum recurso, certo, tem em grande quantidade em todo lugar do planeta, né? A natureza ela saiu devido às condições que foram impostas, formando os diferentes recursos em diferentes lugares, ok? E nesse caso, o Brasil, que é um país que tem uma diversidade natural e mineral também muito grande, a natureza não foi, certo, muito boa com o Brasil nesse sentido, não, certo? Nós temos pouco carvão, apesar de usar muito, o que faz com que a gente tenha que comprar carvão de países africanos, de países asiáticos, certo? Os grandes produtores hoje de carvão do mundo, Rússia, China, possuem grandes quantidades. A Europa tem ainda algum carvão, porque foi o primeiro país a usar na Revolução Industrial e usou muito, certo? O carvão, né? E o Brasil, nós só temos carvão na região sul do país e um carvão de uma condição não tão boa, certo? Pega ali um pouco, ali o sul de São Paulo ainda tem algumas áreas que explora carvão. Ou seja, o Brasil é um grande comprador de carvão, porque tem um setor siderúrgico forte, tem um setor metalúrgico forte, a indústria do aço e do ferro no Brasil é uma indústria muito potente, muito pujante, muito forte, o que faz com que a gente seja obrigado a comprar carvão de alguns parceiros aí, ok? Então, agora, o que é que a gente vai falar? Pontos positivos e pontos negativos do carvão mineral. Ponto positivo, o uso industrial, certo? A importância dele para a economia, a sua importância histórica dentro do processo industrial, já que foi o primeiro combustível a ser utilizado pelo homem. Ele foi a base da primeira Revolução Industrial. Inclusive, a primeira Revolução Industrial recebe uma denominação de Revolução Carbonífera, que é uma referência ao seu combustível, certo? Que foi o carvão mineral lá nas máquinas a vapor, o início de tudo. Vocês já viram ou vão ver com mais detalhe Revolução Industrial, ok? É um combustível barato em relação aos outros. É bom observar que sempre a gente vai fazer alguma coisa em relação às outras coisas, ok? Aos outros recursos energéticos.
Porém, ele tem alguns pontos muito negativos. Primeiro ponto negativo, ele é um recurso, como os outros recursos fósseis, é um recurso não renovável. Ou seja, uma vez utilizado, a natureza não tem mais condições de formar carvão. Ok? E como ele é utilizado já desde o final do século XVIII, nós já consumimos muito carvão mineral. Ok? Ainda se tem bastante carvão mineral, mas isso vai fazer com que em algumas décadas a gente comece a ter problema com abastecimento com carvão. Segundo ponto, a extração do carvão é uma extração ainda muito mecânica, muito pesada, com uso de pouca tecnologia, o que põe em risco principalmente a vida dos trabalhadores desse setor. A exploração ainda é feita com dinamite, enchendo caminhões nos dutos subterrâneos. Isso faz com que você tenha ainda muito acidentes na exploração de carvão mineral. Vai lá no YouTube, ok? Depois dessa aula, coloca lá acidente em mina de carvão mineral. Vocês vão ver reportagens, uma grande quantidade de dados, de números, e entender essa questão da exploração do carvão. O carvão ele é muito tóxico, ele provoca muitos danos à saúde. Quem mora próximo à exploração de carvão mineral, quem trabalha diretamente na exploração de carvão mineral, isso é constatado com pesquisas, possuem, certo, uma expectativa de vida muito inferior a pessoas que estão ali distante, certo? Principalmente por provocar danos ao aparelho respiratório. Saindo dessa questão, a gente vai para a questão da poluição. A queima de carvão mineral é o principal responsável pelas chuvas ácidas que nós temos no mundo, ok? Claro, a indústria em si, queimando outros combustíveis, também provoca chuva ácida, não é uma exclusividade, eu estou dizendo que é o principal, ok, pessoal? Então, olha o que é que acontece. O carvão, ele libera dióxido e trióxido de enxofre, SO2 e SO3, que são os principais vilões da chuva ácida, ok? A gente vai ver esses problemas ambientais isoladamente. Então, ele tem uma carga de pontos negativos muito forte, muito pesado, ok? Então, carvão é isso aí, ok, pessoal? Eu vou dar uma pausa, fica melhor, e vou fazer agora, certo, um segundo momento para a gente falar do petróleo, ok? Vamos lá, pessoal, segunda parte, né, nesse nosso encontro de hoje, esse encontro virtual, certo? Saudade de vocês, é fato. Ok, gente? É bom ter esse calor de vocês, bom ter essa aproximação, saudade aí dos abraços aí, certo? Mas a gente vai passar por tudo isso, certo? Vamos ficar em casa, vamos atender as orientações dos cientistas e dos médicos, que esses sim sabem o que estão falando, certo? E vamos superar tudo isso e vamos vencer como a gente sempre projetou, sempre planejou, ok? Vamos falar agora do petróleo, né? Vamos falar agora do petróleo, principal recurso natural do mundo, certo? O petróleo, a palavra petróleo vem do latim petroleum, óleo de pedra. Se você for perguntar quando o petróleo começa a ser utilizado, você tem registros lá do início da era cristã dos caras usando petróleo para pôr fogo ali em alguma coisa. Mas o petróleo como fonte de energia, o petróleo diante de um estudo mais profundo e científico, é lá na segunda revolução industrial, da década de 1870, que o petróleo, juntamente com a eletricidade, faz com que ocorra a segunda revolução industrial. A gente sai da máquina a vapor e entra nos motores, né? Um avanço muito grande no que diz respeito
da questão da indústria, meio de transporte, etc. Ok? Então, o petróleo ele vem da segunda revolução industrial, certo? E é um recurso também do grupo dos fósseis, né? Como o carvão, que eu já falei com vocês sobre. E ele tem uma origem bem interessante. O petróleo ele é produzido exclusivamente, se liga nisso, exclusivamente de matéria orgânica marinha, principalmente plânctons e algas, matéria orgânica marinha, ok? Pois, professor, mas encontram petróleo nessas regiões, até aqui no sertão da Paraíba, na bacia sedimentar do Rio do Peixe, certo? Próximo ali a Sousa, foi encontrado petróleo. Como é que isso se explica? O petróleo, como o carvão, é muito antigo. Também está nesse período dos 400 milhões de anos. E nos 400 milhões de anos, essas regiões eram cobertas por água. Tudo era mar. A gente vai ter o petróleo se formando muito antes do início da divisão da Pangeia, que é lá dos 230 milhões, ok? Então, petróleo encontrado em área continental, áreas que já foram cobertas pelo mar, beleza? Vamos lá. Professor, e áreas, por exemplo, onde ocorreu o depósito de matéria orgânica lá dos dinossauros, 70 milhões de anos? No futuro, cemitérios, vai ter petróleo? Não. Matéria orgânica marinha. Ok, pessoal? Matéria orgânica marinha. Se liga nisso, que os caras colocam essas pegadinhas lá nas alternativas das questões, ok? Aí vamos lá. O petróleo, certo? Ele vai ter como vantagens uma lista enorme, como também vai ter uma série de pontos negativos. É isso que a gente vai falar. Falamos da origem deles, certo? Falamos aí da questão da formação, né, do tempo, e agora a gente vai para alguns pontos positivos. Primeiro ponto positivo, o petróleo, por ser líquido, ok? Ele é mais fácil o seu transporte e a sua exploração, ok? É fácil transportar petróleo, porque você vai utilizar as tubulações, os chamados oleodutos, como também ocorre com gás, os gasodutos. No caso do carvão, que é sólido, aí o transporte tem que ser por trem, por caminhão e tal. Não, você tem, por exemplo, oleodutos que levam petróleo de áreas da Ásia até a Europa. Você tem um transporte de gás, para exemplificar melhor essa tubulação, da Bolívia para o Brasil, chamado gasoduto Brasil-Bolívia. Ok? Então, o que é que acontece? O petróleo e o gás, mas estamos falando de petróleo, eles têm essa vantagem, certo? O petróleo, por ser líquido, o gás, por assumir, claro, a forma gasosa, é mais fácil a sua exploração e o seu transporte, ok? Porém, se essa exploração ocorrer em áreas muito profundas, torna o recurso cada vez mais caro, porque você vai computar dentro da exploração tudo aquilo que é gasto para poder repassar o preço lá para as refinarias, para as distribuidoras. Então, se você pega o caso aqui do Brasil, que a gente explora petróleo a 7 quilômetros de profundidade no mar. Então, você tem os custos encarecidos, você tem o uso de uma tecnologia mais cara para fazer isso, o que torna o óleo brasileiro um pouco mais caro. Isso aí é um dos pontos que faz com que o nosso combustível final, a gasolina, por exemplo, o óleo diesel, tenha um preço um pouco maior do que em outros lugares, porque a gente explora um petróleo mais caro. Mas vamos lá. Então, assim, como eu falei do carvão, o petróleo também. Existem lugares no mundo, ou seja, a distribuição dele é de forma bem heterogênea. Existem lugares que têm uma grande quantidade de petróleo. Continente americano, Estados Unidos, México, Venezuela, que é a maior reserva do mundo, o Brasil possui muito petróleo, certo? Você tem alguns países africanos que possuem muito petróleo, o Oriente Médio, principalmente lá na Ásia,
petróleo pra caramba. Rússia também é um grande produtor e grande explorador. Porém, você tem países europeus, alguns países asiáticos, como o Japão, por exemplo, que são países que, dentro da sua estrutura geológica, não houve formação de petróleo, que faz com que esses países se tornem grandes compradores de petróleo. Ok? Então a distribuição também funciona bem como a distribuição lá do carvão. Mas vamos lá. Então, a gente falou da questão da exploração e do transporte, né, que acaba barateando, ficando barato e mais fácil, né, em comparação ao carvão, como eu falei. Aí vamos para o próximo ponto positivo. A indústria, o uso industrial do petróleo como combustível, principalmente, né? E a gente tem uma economia totalmente dependente dele. Eu vou falar disso lá na frente, que isso é um ponto negativo. Então vamos lá. O outro ponto positivo do petróleo é o seu uso diversificado. Porque o petróleo bruto, ele puro, ele não vai ter muita função, certo? Ele vai passar por uma indústria chamada refinaria, ok? Onde ele vai ser aquecido e vai produzir um leque de derivados. São esses derivados que faz a sociedade funcionar no seu dia a dia. O nosso cotidiano ele é totalmente dependente desses derivados do petróleo. O mundo se tornou dependente desse recurso. Por isso que lá no início eu disse que ele era o mais importante do planeta. O que é que ocorre? Lá na refinaria vai ter um equipamento lá, os professores de química de vocês, né, o Irlan, o Rogério, o Andrei, podem explicar melhor isso, né, aprofundar a parte química da coisa, mas é um equipamento que a gente chama de torre de rarefação, certo? É lá que o petróleo vai ser aquecido e vai dar origem a esses derivados, vai ser acrescido ainda a outros compostos químicos para daí chegar aos produtos finais. Então nós temos, além dos combustíveis, que é comum falar de petróleo, você pensar logo em combustível, óleo combustível, óleo diesel, gasolina, querosene de aviação, tá entendendo? O setor de transporte é totalmente dependente do petróleo, ok? Nós vamos ter os óleos lubrificantes, vamos ter a borracha, né? Os pneus, no caso, por exemplo, são derivados do petróleo, certo? Parafina, isopor, o metanol, que é um combustível que inclusive foi proibido no Brasil por ser muito tóxico, mas lá nos anos 90 foi utilizado, né, um combustível chegou a provocar até morte de pessoas com vazamento. Alguns países usam o metanol, tá entendendo? Aí você tem o coque de petróleo, que é a borra do petróleo, que é utilizado como combustível também. A gente olha muito para esse lado do combustível. Porém, velho, o petróleo, como eu falei, é utilizado na produção de isopor, na produção de naftalina, na produção da nafta, que é usada também como combustível. Nós temos os plásticos. Aí vocês vão fazer o seguinte, fazer uma leitura sobre o grupo químico dos polímeros. O que você tem de plástico, velho, é derivado de petróleo. Certo? Verniz, tinta, derivado de petróleo. Se você está olhando aqui agora para o professor Daniel, agora você tem um boné colorido que tem petróleo, você tem uma blusa preta que não tem algodão dessa cor, é petróleo, a capa do celular que é plástico, a borrachinha de proteção do celular, tudo tem petróleo. Eu lembro de uma reportagem, muito tempo se faz, sempre era estudante da revista Super Interessante, que colocava uma família na frente da casa deles, certo? Eram 4 membros lá na família e eles tiraram de dentro de casa tudo que continha petróleo. Resumindo, eles tiraram tudo, certo? O petróleo pode estar até no creme que tu usa, no shampoo, na goma de mascar tem petróleo. Tudo. Ficamos totalmente dependentes desse recurso, certo? A indústria química avançou muito a ponto de colocar petróleo em tudo que você imaginar, certo? Então tira um pouco da mente essa questão de associar o petróleo apenas à questão de combustível, apenas à questão energética. A principal vantagem dele é justamente o seu uso diversificado. Tudo que você pensar tem petróleo, o que não tem petróleo precisa dele como combustível para funcionar. Então nos tornamos
totalmente dependente deles, que esse é o primeiro ponto negativo, porque aí a manipulação dos preços do petróleo provoca um dano muito grande à economia. Se o petróleo aumenta o preço, aumenta tudo que você imaginar. Ah, eu como cuscuz, fubá, milho, tem nada a ver com petróleo. Não tem, porque o transporte é feito por caminhão. Tem porque a indústria que produz o fubá usa petróleo, certo? Então o que é que acontece? A gente fica totalmente dependente dele e isso faz com que ele seja o que nós chamamos de um controlador de preços, certo? Tudo depende do preço do petróleo. Para você ter ideia, as empresas de transportes coletivos nos grandes centros urbanos usam como argumento para aumentar o preço da passagem o aumento do preço do petróleo, por causa do óleo diesel, dos ônibus, por causa dos pneus, por causa dos lubrificantes, certo? Então, quando começa a aumentar o preço, eles vão lá e quem administra isso junto com essas empresas é a prefeitura, mostra planilhas de custo dizendo se eu não aumentar o preço da passagem não funciona, certo? Ah, professor, mas quando o petróleo baixa, os caras baixam o preço, aí é outra discussão, a gente pode fazer ela em outro momento, quando for falar lá sobre as lutas da sociedade, consumo, essas coisas, ok? Então o petróleo ele também é um recurso não renovável, a natureza não vai mais oferecer condições para ele se formar, ok? Muito poluente, é outro problema dele. E aí entra chuva ácida, aquecimento global, que na verdade a poluição atmosférica que vai provocar essas questões aí. Então o petróleo é o grande produtor de dióxido de carbono, né? O famoso gás carbônico CO2, que é o principal vilão dos problemas ambientais no nosso planeta. Então, ele é um recurso controlado militarmente, isso é complicado. Já tivemos guerras por causa de petróleo, vamos ter ainda mais conflitos por causa de questões de petróleo. Isso torna um interesse muito grande das grandes nações desenvolvidas, dos países, o que torna o petróleo uma situação de tensão internacional. Fica todo mundo antenado quando ocorre alguma coisa lá no Oriente Médio, na Venezuela, porque isso pode pressionar o preço do barril do petróleo e provocar danos econômicos de forma muito rápida e que levem depois muito tempo para poderem ser resolvidos. Então ele é poluente, ele provoca problemas no que diz respeito à questão dos conflitos, ele é o controlador de preços, ele é não renovável, tudo isso é desvantagem e ele começa a ficar escasso, certo? Nós temos petróleo aí para 5, 6 décadas. Se não forem descobertas novas áreas de exploração de petróleo, vamos começar a ter um problema muito grande de escassez desse recurso. Ok? Por isso que as grandes empresas associadas às universidades gastam todo ano uma grande quantidade de dinheiro em pesquisas em torno de novas energias que venham a substituir o petróleo. Porque se você começa a observar as energias alternativas, a gente vai ver isso em outro momento, certo? As energias alternativas elas estão muito voltadas para a produção de eletricidade, a energia solar, a energia eólica, certo? A produção de biogás, a energia maremotriz, a geotermal, é um conjunto de fontes, certo? Produtoras que está ligado à questão da eletricidade, ou seja, não vamos ter problema no futuro com eletricidade, mas com combustível líquido sim, certo? O consumo de petróleo diário é enorme, certo? São milhões de toneladas consumidas por dia na aviação, no setor de transporte de um modo geral, nas indústrias. Sem petróleo o mundo para. Então os caras estão gastando para descobrir novas fontes que venham substituir o petróleo. Até então a gente tem o etanol, o biodiesel e até também essa variação de transportes elétricos, mas é uma coisa que ainda está engatinhando, certo? Vocês, nos seus 50 anos, né, vão enfrentar uma crise energética enorme. Eu já estou com meus 30, né, aí não vou
Vou estar bem velhinho já, aposentado, quando tiver a crise energética, né? Mas aí eu boto um gerador de merda de vaca em casa e dá para resolver o problema. Ok? Então é isso, pessoal. Vou, certo, preparar lá aquelas listinhas, mandar aí algumas coisas para vocês. Vocês vão ver o quanto é fácil a questão da fonte de energia, pelo menos essa parte mais técnica da coisa. Depois, quando a gente entrar na parte geopolítica da energia, a gente vai falar da relação deles com a economia, com a política internacional, e aí é, requer mais aprofundamento e mais leitura. Mas a parte técnica das fontes, como funcionam, a origem, os principais pontos positivos e negativos, né, as vantagens e as desvantagens, é muito simples. Caiu no Enem, a gente mata, ganha um ponto e corre pro abraço. Ok? Valeu, galerinha. Até depois. Cheiro para todo mundo.